Alô, meu querido, fala, minha querida, vamos continuar no segundo capítulo de crimes contra a administração pública, meu povo. Olha só, nós já matamos o primeiro capítulo, que é crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Agora nós vamos entrar nos crimes praticados por particulares. Doutor, já aviso, os crimes aqui já não são mais crimes funcionais. Os crimes daqui pra frente são crimes comuns, pelo menos a maioria deles, tudo bem? São crimes comuns que qualquer pessoa poderá praticar, inclusive o próprio funcionário público. Bacana? Vamos aqui trabalhar então com o artigo 328 da lei, que é o crime de usurpação de função pública. Doutor, vê se isso aqui lhe é familiar. Você que já esteve no ambiente de delegacia, você que às vezes já foi escrivão de polícia, vê se isso aqui lhe é muito peculiar. Quer ver? Olha o que a lei fala. Usurpar o exercício de função pública. Doutor, sabe como que acontece esse crime aqui? Quando eu, particular, ou eu, funcionário público, usurpo a função de uma pessoa que exerce outro cargo público. Imagina o escrivão de polícia. O escrivão de polícia, muitas vezes no ambiente da delegacia, tem que fazer coisas, tem que não, né? Ele faz coisas que não lhe são inerentes ao cargo. Percebeu? É, por exemplo, um escrivão de polícia lavrando uma prisão em flagrante e assinando pelo delegado. Doutor, então não pode, Pedro, um escrivão de polícia assinar uma prisão em flagrante, um auto de prisão em flagrante? Doutor, claro que não, isso é atribuição do delegado de polícia. Mas, infelizmente, no Brasil nós percebemos que isso acontece. Se o funcionário público assina, cometerá o crime de usurpação de função pública. Pedro, mas o funcionário público, e se for um particular? Também. Percebeu? Aqui não é só o funcionário público quem pratica, pode ser tanto funcionário público quanto um particular, não tem problema. Bacana? Então, usurpação de função pública, basicamente é você realizar uma função que não é sua. Vou te dar um segundo exemplo. O que você faz? Você está todo animado estudando para carreira policial, ou carreira de tribunal, ou carreira de analista, você fica todo animadinho. Imagina que você queira, por exemplo, estudar para PRF, exemplo hipotético. O que você faz naquele dia? Você compra uma arma de airsoft, compra o seu enxoval inteiro da academia, bota a porra do coldre, bota a arma de airsoft ali, sai na rua e começa com um coletinho a apitar pra galera parar e ir pra frente e pra trás. Meu amigo, você que é um particular e tá fazendo essa porra, você tá cometendo um crime de usurpação de função pública. E aí você não vai mais entrar em concurso público. Bacana? Toma bastante cuidado nesse caso em concreto. Bacana? Crime comum, como eu já havia dito para você, o crime ele é comum e também um crime formal, não esperando que haja um prejuízo, um resultado naturalístico na prática. Tudo bem? O crime ele é meramente formal, não exige o resultado naturalístico. A forma de prática do crime, ela pode ser qualificada. Quando, Pedro? Quando o indivíduo, por usurpar a função pública, aufere algum tipo de vantagem. Imagina, o escrivão de polícia se passa pelo delegado e solicita uma fiança e recebe essa fiança. Pronto. Nesse caso, ele auferiu vantagem praticando o crime de usurpação de função pública. Bacana? Aqui as outras características, doutor. Elemento subjetivo é o dolo, a ação penal é pública e incondicionada, a consumação se dá com a efetiva usurpação, pouco importante o resultado naturalístico, portanto, admite sim a tentativa, então não há muito o que a gente comentar dentro do 328. É mais o textão de lei, é mais essa parte bruta que a gente pode imaginar aqui do texto. Bacana? Vamos para o 329, que é o crime de resistência. Meu amigo, cuidado com o crime de resistência. O crime de resistência, quando ele cai, ele exige de você algumas análises jurídicas do tipo penal. Vamos dar uma olhadinha? A lei fala assim, ó, opor-se a ato legal mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, a pessoa que opõe-se a um ato legal, então, primeiro, essa oposição tem que ser feita mediante violência ou grave ameaça. Pedro, isso significa que a resistência tem que ser ativa? Sim, perfeito. A resistência passiva, doutor, não é punida no Brasil. Imagine a seguinte situação hipotética. Uma pessoa tem que cumprir um mandado de busca e apreensão em residência. O morador fala, beleza, pode entrar. Qualquer coisa, aproveita a hora que você entrar e faz um carinho no Bidu. Quem que é o Bidu, meu brother? Bidu é um puta de um Rottweiler violento pra caralho. Imagina, houve uma ameaça nesse caso aqui, tudo bem? Nessa situação, crime de resistência.
Percebeu? Então quem opõe-se ao ato, detalhe, o ato tem que ser um ato legal. Bacana? Tem que ser um ato lícito, tem que ser um cumprimento de um mandado assinado por um juiz e cumprido por autoridade competente de dia, por exemplo. Eu estou dando o exemplo de execução de um mandado, mas poderia ser qualquer outro, tudo bem? Ato que a autoridade precisa cumprir de ofício. Então, no crime de resistência, você só vai punir o agente que opor-se ativamente, mediante violência ou grave ameaça, a ser realizado um ato legal. Pedro, imagina, a pessoa, ela precisa ser presa, ela foi capturada em flagrante. O que a pessoa faz? Ela pega os dois braços, amarra no poste, bota a mão uma na outra e fala assim, daqui eu não saio, daqui eu ninguém me tira. Meu amigo, isso aí tem resistência? A pergunta aqui é, houve violência ou grave ameaça por parte da pessoa? Claro que não. Nesse caso, é crime de resistência? Não há que se falar. Percebeu? Por isso que eu digo pra você, esse crime de resistência só será caracterizado mediante o emprego de uma resistência ativa. Vale dizer, mediante emprego de violência ou de grave ameaça. Muito cuidado com esta caracterização. Bacana? Avança comigo. Vamos trabalhar a classificação do crime e algumas peculiaridades em observação. Como você já percebeu, independe de resultado naturalístico, portanto crime formal, e o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto um crime comum. Existe a qualificadora do crime quando o ato não se executar. Se o ato legal que o agente público chegou para realizar lá não se executa, você pratica o crime de resistência qualificada. Seria um exemplo clássico o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A pessoa tem vários assaltantes, inclusive vários cachorros ali, o agente fica com medo de entrar e deixa de praticar o ato. Pronto. Nesse caso, a resistência é qualificada. E outro ponto muito relevante para nós aqui na prova seria o que também, Pedro? Presta atenção que isso daqui é importantíssimo para você. Presta muita atenção. Se houver violência durante o ato de resistência, a lei já falou que o indivíduo que pratica o ato de resistência responderá pelos atos de violência sem prejuízo. Pedro, como assim? Nesse caso, se houver, por exemplo, emprego de lesões corporais caracterizando a resistência, a pessoa responde pelos dois crimes. Bacana? Ela responde tanto pela resistência quanto pela lesão corporal. Ou seja, a lesão corporal ou a violência que for utilizada durante a prática de resistência responde por crime autônomo, não caracterizando, por exemplo, o princípio da consunção, nesse caso, por expressa previsão em lei. Tudo bem? Então, quem gera violência e emprego de, por exemplo, lesão corporal, caracteriza crime autônomo, portanto, haverá concurso de crimes aqui no caso concreto. Bacana? Concurso formal, geralmente, tá? É o que mais acontece. Artigo 330. Meu amigo, o artigo 329, 330 e 331, eu recomendo que você bote ele no seu caderno, nas suas anotações, lado a lado. E salientando principalmente as diferenças. Tudo bem? Pedro, por que você está me recomendando isso? Porque quando cai, a banca tende a comparar os três crimes, tentando encaixar topograficamente um ou outro ali no caso. Bacana? Vamos falar então do 330, que é o crime de desobediência. Olha só, a resistência é opor-se mediante violência ou grave ameaça. Se a pessoa só desobedece, não caracteriza ainda a resistência. Tudo bem? Então olha que interessante. Desobedecer ordem legal. É isso que a lei fala. Essa ordem legal tem que ser emanada, primeiro, por um funcionário público competente para dar a ordem, e ele tem que ordenar um ato que seja lícito, isso é óbvio. Tudo bem? Então olha que interessante aqui. Na desobediência, o agente público, que é competente para tal, ele emana uma ordem. Bacana. Pare, faça alguma coisa. Ah, Pedro, então você está me falando que se o agente público, o policial, ele manda eu parar, e eu não paro, eu pratico o crime de desobediência? Não, doutor. Por quê? Você está no exercício legal de um direito. O exercício legal de um direito, por exemplo, você tem direito de fugir, você não é obrigado a se entregar. Tudo bem? Pedro, então não é crime de desobediência o cara mandar eu parar e eu sair correndo em fuga? Não, não é crime de desobediência. Isso é importante que você saiba. Bacana? Agora, tem que tomar cuidado com a caracterização dessa figura. O ato tem que ser lícito e tem que ser um funcionário público competente. Enseja, salienta a doutrina ser um crime comum e também um crime de mera conduta. Olha só que interessante. Sendo um crime de mera conduta, ela pode ser praticada tanto mediante ação ou mediante omissão. Pedro, você pode me dar um exemplo de um crime de desobediência? Sim, vamos lá. Imagina que um agente público, um policial,
Você já está parado, o policial lhe manda você, por exemplo, ficar em tal posição, um ato lícito que você tem que cumprir. Imagina, o policial solicita o bem que está escrito no mandado de busca e apreensão. Imagina que no mandado de busca e apreensão está escrito lá: olha só, você buscar tal coisa em tal lugar na residência de X. Chegando lá, você solicita, viu? Eu preciso que você me entregue. Você percebe que o bem está na mão da pessoa e a pessoa não entrega. Você é funcionário público competente para realizar um mandado de busca e apreensão e o ato é lícito porque está escrito no mandado que você tem que pegar. Pronto. Se a pessoa não te entregar, pratica o crime de desobediência. Tudo bem? Um exemplo um pouco mais clássico aqui para nós. Em se tratando de ação e omissão, como é que esse crime poderia se consumar, Pedro? Imagina, o agente público manda você não fazer e você faz. Exemplo, você está com a mão para trás, o policial manda você ajoelhar. Imagina só. Amigão, ajoelha para eu poder algemar você por conta dessa situação de risco. Imagine, o que a pessoa faz? Ela não faz. Ela fica paradinha, ela se omite, ela fica quietinha. Comete o crime de desobediência, Pedro? Sim. Ou pode ser mediante uma ação. O policial manda ele ficar de um jeito e ele fica de outro. Tudo bem? Claro, o ato tem que ser lícito e tem que ser um funcionário público competente ali para o caso concreto. Percebeu que o crime de desobediência é um crime típico, toma bastante cuidado, que é praticado por qualquer pessoa. Tudo bem? Tem que ser ordem emanada por um funcionário público. Bacana? Fechamos então o 330. Ele é bem simples, do ponto de vista técnico também. Vem comigo, vamos falar do 331, que é o crime de desacato. Doutor, crime de desacato é basicamente... O que significa desacatar, Pedro? Significa menosprezar, significa humilhar. Imagina, você está conversando com um policial, você cospe na cara do policial. Você está conversando com um juiz, alguma coisa, você dá um tapinha assim na toga do juiz. Doutor, nesse caso, toma bastante cuidado, o crime caracterizado é o crime de desacato. Nesse caso, desacato vem a ser o quê, Pedro? Humilhar, menosprezar agente público no exercício da função ou em razão dela. Tudo bem? A lei, ela trabalha com esses termos justamente. O funcionário público tem que estar no exercício, ou você humilha o funcionário público por ele ser aquele funcionário público. Então, sempre entende a doutrina que essa observação 1, ela deve ser destacada. Só haverá o crime de desacato quando você pratica o fato na presença do funcionário. O funcionário público precisa estar presente, do contrário será crime contra a honra, ou calúnia, ou difamação, ou injúria. Bacana? A depender do contexto. Aqui você tem que prestar atenção que o desacato só acontecerá diante da presença da autoridade pública. Bacana? O crime é comum também, qualquer pessoa comete, e também trata-se de um crime formal. Crime bastante simples para caracterizar, não sendo necessário a alteração, o resultado naturalístico. Bacana. Então, Pedro, se eu estiver conversando com um policial e der um tapinha no cap dele, dá um tapinha, por exemplo, na bunda. Imagina, o cara terminou a diligência, você vai lá e dá um tapinha, você desacata, você menospreza. Imagina, pronto, crime de desacato caracterizado ali na prática. Bacana? Bem simples também. É um crime muito fácil, só tem caput, a gente não precisa se preocupar muito. Vamos para o 332. Esse aqui a gente tem que conversar bastante. Esse sim cai e a galera tem que ficar ligeiro. Primeiro, o artigo 332 é um crime chamado de tráfico de influência. A doutrina apelidou esse crime como crime de venda da fumaça. Pedro, por que crime de venda da fumaça? Verifique a caracterização do texto legal e depois nós vamos para o exemplo. Perceba, nessa figura criminosa, no tráfico de influência, a pessoa, ela obtém, ela solicita, ela exige ou ela cobra uma vantagem a pretexto de influir um funcionário público que nada sabe a respeito do fato. Vou te dar um exemplo. Imagina que A, advogado, receba um cliente B, que pode ser qualquer pessoa, na verdade um cliente C, aqui, né, que pode ser qualquer pessoa, lá na sua advocacia. O seu escritório é criminal, bacana, é um bandido, portanto. Imagina que a pessoa, ela é supostamente, né, a gente não pode dizer que ele é bandido, mas supostamente um criminoso. Beleza. Essa pessoa chega para o advogado e fala assim, advogado, seguinte, eu estou respondendo por um crime e tal, aí o advogado pergunta, quem que é o delegado que está investigando? Ele fala, o delegado Oliveira. Ele fala, porra, Oliveira é meu brother, a gente fez graduação junto, cara. Vamos fazer o seguinte, dá para mim 50 mil que eu vou pedir pro delegado finalizar a diligência e nada levantar sobre vestígios sobre você. O que você acha? Ah, olha só, o advogado
a pretexto de influir o delegado de polícia, solicitou, exigiu, cobrou ou obteve uma vantagem de uma pessoa. Você percebeu que nesse caso o funcionário público, no caso o delegado, nada sabe do fato? Percebeu que ele não está envolvido com nada? Quem pratica esse crime é apenas a figura, por exemplo, do advogado. Pedro, mas é só advogado que pratica esse crime? Não, filho. Esse crime é um crime comum. Nós vamos ver. Qualquer pessoa que, a pretexto de influir funcionário público, pratica esse crime aqui, ok? E o crime também é formal. Pedro, ele recebe só a questão dele solicitar já consuma o crime ou ele tem que receber a vantagem? Doutor, a mera solicitação já consuma o crime. Eu não posso confundir o 332. Perceba aqui que a pretexto de influir, por favor anote, aqui a pessoa vai almejar influir um funcionário público. Tudo bem? Bacana? Então aqui ele quer influir um funcionário público, a pretexto de influenciar na decisão desse funcionário público. Diferente do que acontece com o artigo 357 do Código Penal, que nós veremos posteriormente, que é o tráfico, que na verdade é a exploração de prestígio. Doutor, aqui o que muda na figura criminosa é que na exploração de prestígio, você tendencia, você tem uma influência a respeito de um juiz, perito, contador ou intérprete. Percebeu? Se a figura a ser influenciada em tese, for juiz, perito, contador, nós vamos ver as figuras lá do 357, se forem essas autoridades, eu saio do 332 e eu entro no 357. O 332 é um crime praticado por particular contra a administração pública e o 357 é um crime contra a administração da justiça. Já caracteriza, inclusive, tipo penal diverso. Tudo bem? Então não se confunda em relação ao artigo 357. Se o pretexto for de influir funcionário público qualquer nesta questão, você pratica o crime de tráfico de influência. Bacana? Essa é a figura criminosa do tráfico de influência. Agora vem comigo, vamos ver as peculiaridades do crime. Olha só. A lei ainda incide, doutor, um aumento de pena de metade, se o indivíduo alega ou insinua que a vantagem também irá para o funcionário público. Imagina o seguinte, sabe aquele advogado? O advogado falou assim para o criminoso, ó, dá 50 mil, porque eu conheço o delegado e eu vou falar para ele não te investigar ou colocar qualquer coisa lá no relatório. Imagina só. Meu amigo, isso é uma coisa. Agora, se o advogado chegar e falar assim, ó, viu, me dá 50 mil, que eu vou dar metade pro delegado e vou ficar com metade para mim, e aí você não será investigado, você não vai responder por nada. Não sei se você percebeu a diferença de contexto, aqui o parágrafo único, ele tutela a moralidade administrativa. Perceba que aqui ele não quer que a pessoa, por exemplo, fique usando por mau grado o nome de funcionários públicos. Portanto, se a pessoa alega ou insinua que vai para o funcionário, pronto, nessa circunstância você vai dizer que o crime será aumentado de metade. Cuidado com esse aumento de pena. A prova gosta de falar que nesse caso o crime se qualifica. Doutor, tá errado. A pena será aumentada. Não confunda aumento de pena com qualificadora. Não vale confundir os dois instrumentos. Tudo bem? E pra gente fechar, corrupção ativa, né? Artigo 333. Meu amigo, a corrupção ativa nada mais é do que aquele crime praticado por qualquer pessoa que ofereça ou prometa vantagem a funcionário público, para que o funcionário público pratique, omita ou retarde ato que ele deve fazer de ofício. Então isto é a corrupção ativa. Perceba, a corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem a funcionário público para que ele pratique, omita ou retarde ato que ele deve fazer em razão do seu cargo. Percebeu? Aqui nós estamos novamente, você já viu isso comigo lá na corrupção passiva, mas só para ratificar, né? Aqui adota-se a teoria pluralista. Pedro, por que se adota a teoria pluralista? Perceba que no mesmo contexto, se no mesmo contexto eu ofereço vantagem para o funcionário e ele aceita, eu pratico o crime de corrupção ativa e o funcionário público pratica o crime de corrupção passiva. Perceba que no mesmo contexto responder por crimes diferentes, isso não é a regra no Brasil, é a exceção, é a teoria pluralista prevista excepcionalmente nos casos aqui no Brasil. Essa teoria ela é adotada, por exemplo, no crime de aborto praticado, na verdade consentido pela gestante praticado por terceiro, entra também na facilitação de contrabando e descaminho e contrabando e descaminho, corrupção ativa e corrupção passiva, tudo no mesmo contexto.
Percebeu? Então isto vem a ser o crime de corrupção ativa. Um crime que é comum e também um crime formal com dolo específico. Tá? Crime comum e formal, lembrando que o dolo é específico. Pedro, mas qual que é o dolo específico no caso concreto? Você oferecer essa vantagem pedindo para que o cara pratique, omita ou retarde ato de ofício. E digo mais, se houver de fato a omissão ou retardamento do serviço, você vai dizer que isso aumenta a pena de 1/3. Qual que é o mau grado da galera? Qual que é o pecado do povo que estuda esse crime? Você vê que aqui embaixo aumenta-se de 1/3. Aí, como você está estudando meio tudo junto, você confunde com esse aumento de metade do 332. Não pode. Aqui no 332, no tráfico de influência, aumenta-se de metade, enquanto aqui embaixo aumenta o crime de 1/3. Pedro, não é a mesma coisa? Então não. Não é. O aumento fracionário são diferentes nos dois crimes. Portanto, só tem um parágrafo na corrupção ativa, o crime é praticado por qualquer pessoa. Vamos só levantar as características agora desse crime, como ele é um crime um pouco mais comum. Primeiro, o crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo, nesse caso, é quem, Pedro? É a administração pública e também o Estado. Bacana? Qual vem a ser o bem jurídico tutelado nesse caso aqui? Doutor, bem jurídico tutelado, novamente, vem a ser a questão da moralidade pública e a administração pública também. Tudo bem, a idoneidade da administração pública. O elemento subjetivo é o dolo mais o dolo específico. A consumação é plenamente possível, tudo bem, a partir do oferecimento ou da promessa. Por isso que o crime é formal. Lembre-se, independe do resultado naturalístico, logo, independe do recebimento dessa vantagem. O crime já se consuma com a mero oferecimento ou a mera promessa, não sendo necessário adquirir, digamos assim, essa vantagem lícita. Se adquirir, isto é uma agravante genérica que nós também vamos chamar de exaurimento do crime. É mero exaurimento do crime. Bacana? Fechou? Então, cuidado com essas características. Não precisava nem dizer, doutor, crime de ação penal pública incondicionada também, como é a regra do nosso ordenamento jurídico. Show de bola? Matamos então esses crimes. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, como é que isso aqui vem aparecendo para nós aí na prova. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, a nossa primeira questão é do CESP de 2019, questão bem recente, aí sendo cobrado pelo CESP-NB. Olha o que ele nos diz. O proprietário do estabelecimento comercial que impeça acesso do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, regularmente identificado e com atribuição para dar início da ação fiscal, pratica. Doutor, perceba, a lei falou que ele impediu acesso. A lei falou que ele usou violência ou grave ameaça? Não. Então, não caracteriza o crime de resistência. Perceba, aqui ele impediu acesso, mas ele não usou, em nenhum momento a questão falou que ele usou de violência ou grave ameaça. Portanto, não caracteriza o crime de resistência. Aqui a pergunta é, houve humilhação ou menosprezo à condição de funcionário público? Também não. Então, não há o crime de desacato. Pedro, o cara é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda. Há crime contra a ordem tributária? Não, doutor, porque ele é funcionário público convencional. A conduta é penalmente atípica, ou seja, não é crime? Doutor, claro que é crime. Nesse caso, o crime praticado é o crime de desobediência. Gabarito do CESP-UNB 2019, gabarito oficial. Tudo bem? Vamos para a próxima questãozinha aí. O crime de usurpação de função pública, olha só, usurpação de função pública, tá? O 328. Somente se caracteriza se o agente usurpador obtém vantagem enquanto na função. Doutor, na verdade, obter a vantagem, nesse caso aqui, é conduta qualificada. Não sei se você se lembra. Obter a vantagem no 328 é qualificadora do crime, não condição necessária para a consumação. Até porque, nós já falamos, trata-se de um crime formal. Trata-se de um crime formal. Portanto, o gabarito está errado porque não depende da obtenção da vantagem. A obtenção da vantagem, nesse caso, você vai me dizer que é mero exaurimento aí do crime. Tudo bem? Obtenção, nesse caso, é exaurimento, que qualifica, inclusive, a figura do 328. Vamos lá? Próxima questão. Comete o crime de desacato aquele que ofende a dignidade da polícia militar ao expor opinião pejorativa sobre a instituição. Doutor, olha só, juízo de opinião pejorativa, presta atenção. A questão em nenhum momento falou que estava na presença, por exemplo, do policial militar.
tudo bem. Se não está na presença, eu já descaracterizo o crime de desacato. Então a questão já está errada. E aí você indagaria, Pedro, mas que crime que seria isso daqui? Olha só, quando você trabalha com a questão da dignidade da repartição, tudo vai depender do tipo de ofensa irrogada. Até porque é admitido em relação a pessoas jurídicas, por exemplo, o crime de difamação. Então, depende do tipo de situação, será possível caracterizar um crime contra a honra, que é o crime de difamação, dependendo do tipo de situação em que foi divulgado. Bacana? Pode ser calúnia ou pode ser difamação. Se for crime, se for um fato tido como crime, será calúnia. Se for apenas fato relacionado à honra objetiva, ou seja, a reputação da Polícia Militar, nesse caso, acaba caracterizando como difamação. Lembrando que expor a opinião, né, em regra, nós sabemos que exposição de críticas, por exemplo, é fato atípico. Toma bastante cuidado. Olha a próxima questãozinha, vamos dar uma olhadinha o que ela cobra da gente. O crime de corrupção ativa e de corrupção passiva são crimes considerados próprios praticados contra a administração pública. Doutor, está errado, porque o crime de corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração pública. Logo, entenda, esse crime é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, nada de ser um crime próprio não. Questão muito boa do CESP de 2018, como sempre, CESP-UNB fudendo geral, né, cara? Se o cara cair nessa questão, se ferrou bonito e é uma questão boa aí de prova. Bacana. Doutor, fechamos então a primeira bateria de crimes voltados, praticados por funcionário, na verdade por particulares contra a administração pública. Nós temos que trabalhar mais alguns crimezinhos, mas até aqui perceba que os crimes eles não são difíceis. Você só tem que saber identificar isso dentro da questão e isto você adquire com muito treino.